E vamos de Série B mais uma vez. Hoje o Vila Nova visita o Ituano e é um daqueles jogos que, meu irmão, são chave, tá? Um jogo que, cara, torcedor do Vila e do Ituano vai ficar lembrando aí até o final do campeonato, dependendo do resultado, obviamente, né? Se o Vila Nova quiser subir para a primeira divisão nesse ano, vai precisar muito desse jogo e o Ituano vai ter que vencer se quiser respirar na briga contra o rebaixamento. Vamos ver o favorito para esse jogo agora, então vamos embora, mete marcha e vamos nessa. A 17ª rodada da Série B acabou ontem, hoje já começa a 18ª, né? A gente vai ter Ituano e Vila Nova, é Série B todo dia, meu irmão, é Série B atrás de Série B. Ainda nem lancei o Prisma da rodada 17, já tô aqui lançando pré-jogo de Ituano e Vila Nova, mas vai ter o Prisma hoje ainda, então se inscreve no canal, ativa o sininho para receber esse vídeo primeiro. Eu me chamo Diogo Cunha, esse é o Torcedorismo, canal sobre futebol brasileiro. Batemos 50 mil inscritos e eu queria agradecer demais a você que está se inscrevendo, que se inscreveu. Você, meu inscrito, cara, mora no meu coração, você é demais. Você que ainda não está inscrito, se inscreve, porque agora a gente vai para 100 mil, botar aquela plaquinha do YouTube aqui no nosso fundo do vídeo. E também aquela parte branca ali não vai continuar assim não, tá? Vai ter uma enquete aqui pra gente colocar várias fotos de vários clubes. A torcida que votar mais vai ganhar quadro aqui no nosso cenário, beleza? Então fica atento aqui no canal porque vai vir aí essa enquete. Vamos fazer aí um campeonatinho entre as torcidas, ver qual torcida vota mais para ganhar um quadro aqui no canal, vai ser legal. Então, para você participar, eu vou lançar vídeos assim, explicando tudo certinho. Então, cara, fica atento aqui no canal, lá no meu Instagram, se inscreve aqui no canal para receber esse vídeo, para descobrir como é que você pode botar um quadro da sua torcida, do seu time aqui no cenário do torcedorismo. E já deixa o like aí, tá? Deixa o like. Hoje a gente vai falar de Ituano e Vila Nova, jogo às 21h30, cara. O Ituano a gente sabe que tá muito mal nessa temporada, né? O time foi rebaixado no Paulista e vive uma draga, vive uma péssima temporada na Série B também, desde que a Série B começou. E não é diferente nesse momento, né? O Ituano vem de 3 jogos seguidos sem vencer um jogo, né? E conseguiu um empate dentro de casa contra o América Mineiro nessa última rodada. O time não jogou mal, mas também não jogou bem, né? Para os padrões do Ituano, o time não jogou mal, até teve coisas boas nesse jogo, né? O time se defendeu bem. Foi um jogo muito truncado no meio-campo, né? De pouca criatividade dos times, né? O time não conseguiu atacar muito bem, né? Aquele Ituano que ia para trocação e fazia gol e tomava gol, não apareceu nessa última rodada. Foi um pouco diferente. E o time está cada vez mais afundado, tá a 7 pontos de distância do primeiro time fora da zona do rebaixamento, que nesse momento é a Chapecoense. Então, assim, tem que começar a vencer jogo, porque senão vai ficar muito para trás e vai chegar naquela reta final de Série B que a gente sabe que todo mundo vem de cara a derrota, e aí para você tirar 7 pontos no segundo turno, reta final do segundo turno, é quase impossível, né? Todo mundo jogando um prato de comida ali, né? Por um prato de comida é muito difícil vencer jogos em sequência na reta final, ainda mais para um time que não é tão qualificado quanto o do Ituano. Então a hora é agora, meu irmão, tem que começar a vencer logo, senão o rebaixamento é questão de tempo, já tá numa situação muito difícil, né? Quando a gente pensa no que o Ituano pode entregar, a gente lembra de alguns jogos em que o time foi muito bem, outros em que o time foi muito mal. O que a gente sabe é que dentro de casa esse time do Ituano costuma entregar um pouco mais de intensidade, é um time mais intenso do que fora de casa, né? Quando a gente pega um retrospecto mais recente de todos, né, a gente compara os últimos jogos, o último jogo fora de casa, que foi contra o CRB, e o último jogo em casa, que foi contra o América, o time foi até mais intenso fora de casa. Nesse jogo contra o América, o time parecia cansado, tá? O time não veio muito bem fisicamente para esse jogo, tanto que não conseguiu atacar e defender ao mesmo tempo, né? Ficou só mesmo se defendendo nessa partida. Então o que a gente pode esperar para hoje é um Ituano dessa forma, né? A gente sabe que o América é um time que está brigando por título, assim como é o adversário de hoje, o Vila Nova. Então acredito que o Ituano venha um pouco mais conservador para esse jogo de hoje, esperando um pouco mais o Vila Nova tomar a iniciativa para tentar um contra-ataque, mas vai ser um time montado fisicamente para defender, e é o que a gente pode esperar para o jogo de hoje. Em termos de escalação, né, o Cauã, né, que acabou jogando na lateral esquerda no último jogo, foi expulso, né, nesse jogo contra o América, então
tá fora desse jogo de hoje, tá suspenso, não pode jogar. Em compensação, Claudinho volta de suspensão e deve entrar aí na vaga do Cauã, que foi expulso. O Alberto Valentim tá tentando fazer com que esse time do Ituano se desenvolva, melhore. O Alberto Valentim trouxe coisas novas, né? Melhorou o time em muitos aspectos, mas a gente sabe que o time do Ituano é limitado, né? O Juninho Paulista tá para trazer reforço, mas não trouxe ninguém ainda nessa janela, né? Ele tá tentando reforçar o time. O Alberto Valentim tá sofrendo uma pressão danada para ser demitido, o que eu acho um erro, tá? Na minha opinião, ele melhorou um pouco o Ituano, mas é muito difícil tirar leite de pedra isso, né, cara? Então o Juninho Paulista, que é o presidente do Ituano, sabe disso, né? Então ele bancou a permanência do Alberto Valentim, que vai tentar seguir o trabalho da melhor forma possível, mas a gente sabe que milagres não existem, né? Ainda mais em curto prazo, né? Então ou reforça esse time ou ele não vai muito além do que o Alberto Valentim tá trazendo. Ele trouxe coisas boas e coisas novas sim para esse time do Ituano, tá? Agora, falando do adversário, né? O Vila Nova, que tá fazendo uma Série B espetacular, mais uma vez, a segunda temporada seguida que o Vila briga por acesso. E o time também vem de 2 jogos aí em que não conseguiu vencer. A gente pensa no jogo em casa contra o Santos, que foi um ótimo jogo, né? Aquele jogo que valia a liderança da Série B. O Vila Nova foi muito bem, bateu de frente com o Santos. Já contra a Ponte, parecia que também o time estava cansado. O time do Vila Nova não foi bem, né? Jogou mal, tá? Essa é a realidade. Não conseguiu produzir contra esse time da Ponte. Sentiu muita falta do Henrique, né? Que não pôde jogar. O time com muito pouca inspiração, tá? O time do Vila Nova lembrou aquele Vila Nova que visitante do início da Série B, que não era muito... Era um time inofensivo quando visitava os adversários, né? E a Série B, cara, não perdoa. 2 jogos sem vencer, a sua situação já começa a complicar. O Vila Nova ainda é o vice-líder da Série B, tá ali atrás do Santos, mas agora são 4 pontos de vantagem que o Santos colocou para cima do Vila Nova, né? Aquele 1 pontinho evaporou, agora são 4 pontos. Então, não tem chance do Vila Nova assumir a liderança da Série B nessa rodada ainda. E o mais preocupante é que o time agora tem só 2 pontos de vantagem pro 5º colocado, que é aquela colocação que ninguém quer ficar, né? O cara que bate na porta do acesso, o 5º colocado não sobe. E o Vila só tem 2 pontos de vantagem ali pro Mirassol hoje, né? Que é o 5º colocado. Ou seja, pode sair do G4 nessa rodada em caso de derrota ou empate. O empate também pode tirar ali o Vila Nova do G4. Então, ou o Vila Nova vence e cola no Santos outra vez, bota uma pressão pro Santos, que ainda vai jogar nessa rodada nos próximos dias, né? Fica ali a 1 pontinho, o Santos começa a sentir o Tigrão ali no cangote, né? Bota essa pressão aí no Santos, ou começa a se preocupar em sair da zona de classificação para a primeira divisão, que seria um desastre, né? Estamos aí na penúltima rodada do primeiro turno e é tudo que o Vila Nova, o Luizinho, os jogadores, diretoria, torcida, ninguém quer terminar o primeiro turno fora da zona de classificação. É simbólico, mas é importante, né? Então, esse, cara, é um jogo muito importante, né? Eu falei lá no início do vídeo, o título do vídeo também, de que é aquele jogo que a gente fica lembrando por muitos e muitos dias, né? E ao longo da competição, porque, cara, é aquele jogo que se você vence, beleza, cara, venci o Ituano, segue a vida. Mas se você perde ponto aqui, tu vai ficar lembrando, meu Deus, perdemos ponto contra o Ituano, agora tô fazendo falta, empatei, perdi pro Ituano. Cara, é um jogo muito importante, tá? Pode não parecer, mas é aquele jogo que a maioria dos seus adversários, por acesso, vence, né? E aí, se você não vence, você já começa a ficar para trás. Então, para não ficar nessa de, meu Deus, se tivesse vencido, a mesma coisa que aconteceu no passado, né? Eu sei que a torcida do Vila não gosta que fique lembrando disso, mas a gente sabe o que aconteceu contra o ABC, não adianta ficar lembrando muito mais. É tipo isso, só que é um jogo agora, ainda no primeiro turno. Então, tem que vencer esse jogo pro lado do Vila Nova. E pensando da perspectiva do Ituano, cara, também, porque todo jogo dentro de casa é aquele jogo assim, podia ter vencido aquele jogo dentro de casa, perdi um pênalti, já aconteceu com o Ituano ao longo dessa Série B, perdi um pênalti, podia ter largado na frente, podia ter virado o jogo, aí tu fica no si. Então, o jogo de hoje é vencer ou vencer pros 2 times. No caso do Vila Nova, né, como a gente tá aqui analisando o Vila nesse momento,
o time vinha jogando bem fora de casa, né? Tava evoluindo. Foi bem contra o Curitiba, foi bem contra a Chape, venceu o Amazonas, mas foi mal contra a Ponte Preta. Cara, nesse momento todos os times sentem o desgaste, né? A Série B entrou nessa batida de jogo de 3 em 3 dias, jogo de 3 em 3 dias. E, cara, não adianta, as viagens são muito desgastantes, os jogos de Série B são muito desgastantes, né? Muita intensidade, é muito embate físico, né? Os times são muito físicos na Série B, então tem muito choque, tem lesão, tem fadiga muscular e, cara, todos os times estão caindo de produção nesse momento fisicamente, né? Quando você para pra pensar fisicamente, pareceu que foi isso que aconteceu no jogo contra a Ponte Preta. O Vila veio de um jogo muito desgastante, que exigiu muito do time, que foi o jogo contra o Santos, e não conseguiu bater de frente com a Ponte Preta, que foi um time superior e é um time que vem muito bem, né? Desde que o Nelson Batista assumiu, venceu todos os jogos em Campinas, né? Então Vila Nova não conseguiu bater de frente e foi presa fácil, mas teve tempo para se recuperar aí, um pouco tempo, né, para se recuperar. Outro jogo em São Paulo, então não é uma viagem tão longa assim, então o time vai ter que se recuperar breve, né? O Luizinho Lopes, né, não vai ter a possibilidade de escalar os GMs, né? Ele tá suspenso pelo cartão amarelo, o zagueirão não pode jogar. O substituto dele, né, fica ali entre o Marcondes e o Lacerda, né, o Guilherme Lacerda. Essas são as opções que o Luizinho Lopes tem. Mas tem uma ótima notícia que, nossa senhora, como que o Henrique Almeida fez falta nesse último jogo, né? Aquele cara de referência que não pôde jogar, estava suspenso contra a Ponte Preta. O Vila Nova teve muita dificuldade de atacar nesse jogo, né? O artilheiro do Vila Nova na Série B não pôde jogar, o Emerson Urso jogou no lugar dele e agora o Henrique Almeida volta, reforço importantíssimo para esse jogo, tá? E obviamente, será titular, e o Emerson Urso vai ficar como opção. Então o Vila Nova tem aí o retorno do seu artilheiro, tem também o Igor Henrique, que se recuperou de uma lesão, será relacionado, e o Júnior Todinho, que já voltou ali contra a Ponte Preta, está começando a retomar o seu ritmo. Então o Vila Nova começa a ter de volta à disposição mais jogadores para que o Luizinho possa mexer no time, ou antes da partida, ou no decorrer da partida, ganhar mais opções táticas, mais opções de mudar o jogo durante a partida, né? Então, muito importante, reforços do próprio elenco voltando aí pro Tigrão, isso é muito importante, tá? Retrospecto histórico de jogos entre Ituano e Vila Nova, meu irmão. Foram 8 jogos dentro da Série B. O Ituano venceu 3, o Vila venceu 3 e tivemos 2 empates, meu irmão. Muito equilibrado esse confronto dentro da Série B, muito próximo, né? Quase 3-3-3, né? Se fossem 9 jogos, teria a possibilidade aí de 3 para um lado, 3 para o outro e 3 empates. Mas nesse momento são 3 para cada lado e 2 empates. Pensando no jogo de hoje, quem é favorito para o jogo de hoje? Cara, tem um favorito claro, né? Eu acho que no decorrer da minha análise você já entendeu que o Vila Nova é um favorito para esse jogo, né? A gente sabe que o Vila tem tido dificuldade de jogar fora de casa historicamente na Série B, né? Jogou mal na última partida, mas como eu falei, eu acho que o problema não foi de disposição, não foi de vontade, não foi de postura, foi mesmo físico, né? Então foi um limitador físico que o time do Vila teve. Deve se recuperar isso para esse jogo de hoje. Henrique Almeida voltando também, que foi um outro limitador no último jogo. O time do Ituano começa a ficar muito desesperado. Como eu falei, deve fazer um jogo parecido com o que fez no América, contra o América, né? Se defendendo antes e tentando atacar depois. Deve dar a bola para o time do Vila Nova, que é um time mais capaz tecnicamente. O Ituano deve ficar no contra-ataque. E, cara, tecnicamente o Vila se sobressai. É um time que é favorito com 3 raios contra 2 do Ituano, tá? Na última análise que eu fiz de jogo do Ituano, eu dei favoritismo pro Ituano frente ao América. O América não vive uma boa fase e o Ituano é um time intenso dentro de casa, tá? É um time intenso dentro de casa. Mas eu acho que o Vila é capaz sim de vencer e pra mim é o favorito. Coloca aqui embaixo seu favorito, e se você vai nesse jogo, você já sabe da tradição aqui do torcedorismo. Filma a festa da sua torcida, posta nos seus stories no Instagram, me marca que eu vou repostar todo torcedor que me marcar. Se você for lá no meu Instagram agora, você vai ver a festa de alguma torcida pelo Brasil nos meus stories que me marcou e obviamente que eu repostei. E cara, é um prazer repostar a festa de todas as torcidas, que tem muita torcida linda pelo Brasil e que as grandes mídias não mostram, né? A minha intenção é mostrar a festa de geral. Então, cara,
Se inscreve aqui no canal. Daqui a pouquinho tem o Prisma da Rodada analisando tudo que tá rolando na Série B, a situação de todos os times na 17ª rodada. Então fica aqui comigo, ativa o sininho, vai rolar aí a enquete para botar quadro aqui no cenário do torcedorismo. Fique esperto, deixa sua curtida nesse vídeo, por favor, tá? Cara, tá valendo o dobro, tá me ajudando muito cada curtida que você deixa aí. Então não se esquece, até o próximo vídeo, tamo junto, valeu e falou!